Boa tarde a todos. O meu nome é Diogo Lopes Pereira e vou ser o moderador desta palestra do professor César das Neves. E queria só aproveitar aqui alguns minutos enquanto as pessoas estão a chegar, por acaso já temos 25 participantes, para dar aqui um bocadinho as regras aqui de etiqueta. E por conseguinte, ia pedir às pessoas que têm o vídeo ligado que desligassem, de maneira a nós pouparmos um bocadinho aqui a largura de rede. Que também mantivessem os microfones desligados e basicamente a conferência vai ser aberta pelo professor Filipe Santos, que é o Dean da Católica Lisbon, e seguida da palestra do professor César das Neves, que irá demorar provavelmente 30 a 40 minutos, e depois vamos ter perguntas que poderão ser feitas através do chat, à medida que as pessoas forem forem pensando nessas questões. E nós depois, nessa altura aberta a perguntas, vamos ligar, digamos, o microfone e pedimos às pessoas para ligarem a câmara, de maneira a toda a gente ver. E pronto, e também queríamos agradecer à iniciativa do participante André Cunha, que lançou esse desafio ao professor César das Neves, que aceitou, muito bem. E agradecer também a todos os participantes que estão presentes, que neste momento estão 31 pessoas presentes. E agora passava a palavra ao Dean da Católica Lisbon, o professor Filipe Santos. E pronto, Filipe, passo-te a palavra. Obrigado, Diogo. E muito boa tarde a todos. Queria dar-vos pessoalmente as boas-vindas a esta sessão e agradecer ao meu colega, o João Luís, pela sua disponibilidade de partilhar connosco a sua ignorância sobre os tempos novos que vivemos e tempos difíceis. Estamos a viver um período digamos, de mudança e de crise que se calhar não pensámos viver na nossa geração. A primeira linha de batalha desta crise é a linha da saúde e, portanto, a nós pedem-nos que fiquemos em casa tranquilos enquanto outros desenvolvem esta guerra por nós, e é essa a nossa função neste momento. Mas sabemos que em breve vai haver uma segunda frente de batalha tão importante como a primeira. Temos que vencer a primeira, mas depois a segunda, que é a frente da economia, do emprego, da criação de riqueza. E aí já nos toca a nós, enquanto pessoas ligadas à economia e gestão, de fazer o nosso papel, e há um papel muito grande de cada um de nós para fazer. Mas para sabermos como agir, é importante perceber o que está a acontecer, e é um bocadinho também essa linha a que o João Luís irá partilhar hoje connosco. Eu só vos queria dizer que a Católica Lisbon também está muito empenhada em contribuir para ajudar a melhorar a situação, tanto em termos dos membros da nossa comunidade, os nossos alunos, como vocês, os docentes, o staff que está numa situação diferente, e nesse sentido, we stand united, portanto, estamos juntos neste desafio, mas, acima de tudo, contribuir para melhorar a sociedade e fazer o nosso papel nesta altura tão difícil. E, portanto, vamos também iniciar um conjunto de iniciativas onde possamos colaborar a partilhar o conhecimento e a capacitação de empresários, de pequenos empresários, de partilhar conhecimento, de perceber mais a fundo o que fazer nesta fase da economia. E, como tal, é essencial ouvirmos os peritos, e um dos nossos melhores peritos é o professor João Luís César das Neves. João, obrigadíssimo por partilhares estes teus insights connosco, e deste agora não o floor, mas digamos, a sala digital para escutarmos as tuas ideias. Muito obrigado a todos, e haverá novas iniciativas nesta linha que iremos anunciar brevemente. Obrigado. Obrigado eu. Eu vou fazer agora o share do screen, que é o que interessa. Vou comentar os slides que preparei, que todos têm. E eu acho que a melhor maneira de descrever esta intervenção é como o Filipe fez, que foi dizer: vamos partilhar a ignorância. Portanto, o que eu vou dizer é pouco mais do que uma abordagem de enquadramento, de ideias, de algumas sugestões, mas não é muito mais do que isso. Chamei a isto de economias em termos de peste, porque é isso que estamos a fazer, estamos a viver uma peste, e é bom lembrar isto, porque nós estamos convencidos que isto é uma coisa que nasceu do nada. Não é verdade. Nós já tivemos muitos casos desses.
Vou partir, a estrutura básica é esta, vamos falar primeiro de peste, depois de economia e finalmente de política, com alguns os capítulos que eu vou apresentar, mas antes de fazer isso, quero só notar que há muitos tipos de crises. Portanto, as crises económicas têm muitas causas, podem ser causas físicas, terremotos, furacões, sanitárias, peste, as piores de todas, as piores das crises de sempre, são guerras, causas militares, causas climáticas também, maus anos agrícolas, causas económicas, choques do petróleo, financeiras, colapsos bolsistas, mas também há aquelas que são as mais difíceis de entender, que é psicológicas. De repente as pessoas perdem confiança, irritam-se e acontece uma crise. Os mecanismos são muito diferentes, mas os efeitos são muito parecidos. Os efeitos são sempre os mesmos: queda do produto e do consumo, subida do desemprego, perda de bem-estar. Não podiam ser mais difíceis, diferentes as causas, mas mais semelhantes as consequências. Mas as da peste têm algumas características especiais que vale a pena notar. Já tivemos muitas crises causadas por pestes na história, já vamos falar sobre isso, e portanto sabemos quais são as características. Primeiro, é preciso notar duas coisas. A primeira coisa é que o impacto direto da peste é muito pequeno. A estimativa de um paper que eu vou usar daqui um bocadinho diz que a queda do produto, se nós não fizéssemos nada, deixássemos seguir o curso da doença, era 2%, com 7 meses de duração. Isto é uma crise pequenina. É uma crise, mas é uma crise pequenina. Agora, nesse caso, nós teríamos uma enorme taxa de mortalidade. Não é? O impacto na vida das pessoas seria devastador. Aquilo que gera a crise realmente são as medidas drásticas, como quarentenas e parecidas, que têm, de facto, um impacto económico. Portanto, a crise não é causada pela doença, mas pela cura. Por isso é que vale a pena ir a esta citação do Trump, que às tantas há uns dias disse que é preciso que a cura não seja pior que o problema. É exatamente esse o drama. Quer dizer, o problema é exatamente que é a cura que gera a crise económica, mas porque a gente não gosta de morrer, que é uma coisa que as pessoas não querem, assim, têm esta mania, e por isso têm que ter custos económicos. Mas como vão ver, daqui um bocadinho nas estimativas mais próximas, essas crises vêm essencialmente das medidas que são tomadas para combater a epidemia. Um segundo facto muito importante que é preciso ter na cabeça desde o princípio é a existência de uma forte externalidade. Nós falamos sobre isso nas aulas. O que é uma externalidade? É uma diferença entre o ponto de vista individual e o ponto de vista global. Mas do ponto de vista individual, o infectado não quer estar fechado em casa. Por vontade dele, ia sair. Agora, se ele fizer isso, há um problema geral, público. E, portanto, como o interesse pessoal e o interesse geral são tão diferentes, a consequência disso é que há uma necessidade de coordenação. Quer dizer, tem que haver uma intervenção da autoridade. Só a autoridade é que pode obrigar a que as pessoas tenham estes custos enormes, os tais custos económicos que eu estava a falar, para tentar reduzir os custos de vida na saúde das pessoas. Não é? E, portanto, é isso que nós estamos a assistir com os circuitos circundados das pessoas. Deixem de dizer-vos que há mesmo uma tese segundo a qual os exércitos que existem na Europa nasceram essencialmente para poder fazer estes circuitos sanitários para impedir as pessoas fugirem das aldeias quando estavam empestadas, para conseguir mantê-los lá dentro. E, portanto, a estrutura económica da Europa e política da Europa foi diferente dos outros países por causa deste facto, desta questão. Enfim, é uma tese, não vou desenvolver. É bem importante dizer outra coisa, que a finalidade destas medidas não é de facto inventar as infecções, porque elas vão acontecer de qualquer maneira. A finalidade é ganhar tempo para duas coisas. Primeiro, não entupir os serviços de saúde, portanto, se conseguirmos que as doenças se espalhem-se ao longo do tempo, é mais aliviado nos serviços de saúde, e por outro lado, a tentar encontrar uma vacina ou uma cura para a doença. Então, vamos rapidamente, eu quero perder muito pouco tempo nesta primeira parte, falar-vos um bocadinho sobre a peste. Primeiro, sempre houve pestes, sempre houve epidemias. A maior de todas na história do planeta é a peste negra. Uma peste bubónica de uma bactéria que transmitida pelas pulgas dos ratos pretos, que matou entre 75 e 200 milhões de pessoas na Europa e era mais de um terço da população, há quem diga mesmo metade da população. O pico foi nestes períodos do final do século XIV, 1540, meados do século XIV, 46 a 53. Isto gerou, houve outras retomas, portanto esta doença reapareceu mais vezes no futuro, eu não vou desenvolver esse tema, mas as consequências foram dramáticas, e as principais consequências económicas foi um aumento enorme dos salários que alterou, e há muitos autores que defendem esta tese, alterou o feudalismo. Portanto, o fim do feudalismo deve-se em grande parte a esta peste negra que alterou o equilíbrio de poderes entre o povo e os nobres.
As mais recentes, grandes, foram estas duas. A gripe espanhola, calculada pelo H1N1, já vou falar sobre ela daqui um bocadinho, que foi no final da Primeira Guerra Mundial, infectou 500 milhões de pessoas, cerca de 1/4 da população mundial, e teve entre 40 e 50 milhões de mortos. Sim, já agora estamos no Universidade Católica, é bom dizer que foi esta gripe espanhola que matou os dois pastorinhos de Fátima, a Jacinta e o Francisco, morreram precisamente com esta gripe espanhola, e uma enorme quantidade de pessoas em Portugal, já vamos ver os números, foram muito grandes. A mais recente, uma grande epidemia recente é a SIDA, que foi descoberta em 81 e tem ainda neste momento ainda pessoas infectadas, 38 milhões de pessoas, embora o pico já tenha acabado há muito tempo, em 97. Rapidamente, só para se lembrar, tenho aqui um aviso que anda por aí a circular na internet e que veio do Brasil. A influência espanhola Conselhos ao Povo, de facto é da Inspetoria da Higiene do Brasil, em 1918, em dezembro, que tem conselhos ao povo do que é que se deve fazer para tratar disso. Temos aqui os números das mortes, que foram sobretudo na Índia, na China, mas também na Europa. Temos aqui os vários custos na Europa. A SIDA, temos aqui os países mais infectados, grande parte deles, como veem, são na África. A África foi a grande vítima da SIDA, mas também nos Estados Unidos e na Arábia, na Índia, etc. Bem, esta epidemia teve alguns acidentes muito próximos. A primeira foi a SARS, a Severe Acute Respiratory Syndrome, que é exatamente o mesmo bicho que nós temos agora, o SARS-CoV. Este, como vão ver daqui um bocadinho, chama-se CoV-2, este é o SARS-CoV-1, surgiu pela primeira vez na China em 2002 e criou na altura, entre 2002 e 2003, cerca de 8.000 casos e cerca de 800 mortes em todo o mundo. A última, mais recente, é a gripe A, também se lembram, foi no meio da crise económica, nós tivemos a andar a lavar as mãos com desinfetante, também conhecida como gripe suína ou gripe mexicana, que é exatamente o mesmo vírus da gripe espanhola, que apareceu em 2009 no México e tem uma estimativa de 700 milhões a 1,4 mil milhões de infectados, com 18 mil e até 284 mil mortos. Agora, porquê é que nós hoje estamos tão surpreendidos com isto? Por causa dos avanços espantosos que a medicina teve nos últimos tempos. Não é? Generalizou-se a vacinação e várias outras coisas foram tratadas precisamente com a descoberta dos micróbios, a que devemos muito a Louis Pasteur, que extinguiu mesmo algumas das doenças. São os primeiros casos de extinção de espécies voluntária. Portanto, nós quisemos mesmo extinguir. A varíola, a poliomielite, a lepra, a tuberculose e a peste bubónica estão neste momento consideradas como extintas no planeta por atividade do ser humano, como as outras extinções das espécies, mas estas voluntariamente, nós fizemos de vontade. As outras foram infelizmente involuntárias. Temos aqui em percentagem da população total e em percentagem total dos mortos, a diferença espantosa entre as doenças crónicas, quer dizer, cardíacas, cancros, etc., e as infecciosas. Durante muito tempo, a maior parte das mortes eram infecciosas. E mesmo somando as de natalidade e as de nutrição, não conseguem chegar sequer próximo e têm vindo a cair sucessivamente. Estão a aproximar-se dos ferimentos. Portanto, o que isto quer dizer é que nós temos, de facto, grandes avanços no combate às doenças infecciosas que, infelizmente, não estão verificados ainda, mas estamos à espera que até esta doença infecciosa tão forte venha a ser resolvida rapidamente pela medicina. Eu vou fazer isto várias vezes ao longo da apresentação e vou-vos falar de um filme, vou-vos citar um filme que eu acho que resume bem esta primeira parte. Este filme espero que todos conheçam, se não conhecem devem conhecer, é um dos grandes clássicos da ficção científica, o Blade Runner, do Ridley Scott. E a última frase do filme, pelo menos na versão do Director Scott, é esta: "It's too bad she won't live, but then again, who does?" É este ponto, né? O Covid não trouxe a morte a este mundo, já havia muitas mortes. E nós todos vamos morrer e vamos morrer pelo menos uma vez. Não, vamos morrer exatamente uma vez. Portanto, a morte está aí e não devemos estar a empolar estes assuntos. Nós não pensamos na morte, devíamos pensar. Quem é que resiste a estas coisas? É o saldo da primeira parte, e agora vou-vos rapidamente explicar o modelo epidemiológico, que é aquilo que se fala nos jornais, e é só para ficarem a saber, provavelmente todos já sabem, mas é bom esclarecer. O primeiro tratamento matemático da epidemia foi em 1760 por este senhor, Daniel Bernoulli. Este Daniel Bernoulli é um grande matemático, curiosamente era também médico, e é o autor de muitas coisas. Deixem-me dizer-vos que ele pertencia à família Bernoulli, que são grandes matemáticos, grandes cientistas, e portanto este, por exemplo, não é o Bernoulli da distribuição de Bernoulli.
é outro Bernoulli. Portanto, aqueles que têm estatísticas, estudaram a vacinação de Bernoulli, é o Jacob Bernoulli, que é um primo deste. Este é o Daniel Bernoulli, é o mesmo Bernoulli da teoria da utilidade, portanto, aqueles que estudaram a teoria da utilidade da economia ouviram certamente falar, pelo menos os que estudaram a história, no Daniel Bernoulli, é este Bernoulli, este é o Bernoulli da teoria da utilidade, e ele tratou este problema. Na altura, a varíola era uma grande doença na Europa, tinha enorme quantidade de mortos de varíola, e tinha-se aparecido uma ideia, reparem que as vacinações foram criadas na China, e foram criadas na China no século IX, portanto foi há muitos séculos. E os chineses descobriram a vacinação. Já usavam a vacina há muito tempo, mas ela só chegou à Europa no princípio do século XVIII. Em 1716 foi, aliás, a mulher do embaixador britânico no Império Otomano, na Turquia, que trouxe esta ideia. E a coisa foi muito polémica, havia pessoas a favor e pessoas contra. E o Bernoulli faz um modelo matemático para demonstrar aquilo que nós chamamos a imunização de grupo. Quer dizer, não são só as pessoas vacinadas que ganham com o facto de haver vacinação, porque ao reduzir os suscetíveis de serem infectados, melhora toda a população. Isto é uma descoberta genial, é uma primeira grande descoberta de epidemiologia, e deve ser este homem, Daniel Bernoulli. Curiosamente foi disputada por um outro grande matemático da altura, o D'Alembert, certamente já ouviram falar do D'Alembert, houve um grande debate entre os dois, o Bernoulli e o D'Alembert, por causa desta questão. Agora, o modelo que toda a gente usa, o modelo clássico, hoje bastante mais desenvolvido, mas é um modelo de 1927, que eu descrevo muito rapidamente, porque as ideias são muito simples. Nós temos primeiro a total dos suscetíveis, portanto, a população toda é suscetível de apanhar a doença. E depois há uma coisa chamada taxa de infecção, que pode transformar esses suscetíveis em infectados. Se não, voltam a ser suscetíveis. Portanto, no ano seguinte voltarão a ser suscetíveis. Estes infectados, uma vez infectados, têm duas saídas. Ou recuperam, com a taxa de recuperação, ou morrem com a taxa de mortalidade. Okay? Ora bem, este modelo matemático, é um modelo muito simples de equações elementares, dá estes resultados que os meus amigos já devem fazer. Portanto, o S, o I, o R e o M estão aqui nas suas posições relativas nos seus gráficos. Ou seja, no início da história toda a gente é suscetível, e depois a seguir vão saindo da suscetibilidade. No final há sempre alguns que não são infectados e que ficam lá na história. O número de infectados vai aumentando e depois vai diminuindo. Este é o pico de que fala a senhora Diretora-Geral da Saúde, que afinal dela diz que vai ser um planalto. Portanto, quando estão a falar, está a falar deste gráfico. E depois, os limites são estes, quer dizer, inicialmente não há nenhum recuperados, nem nenhum mortos, e depois há uma tendência, a tal curva em S, de que também se fala muitas vezes, para primeiro exponencialmente e depois reduzir ao longo do tempo. Okay? Agora, há uma intervenção muito importante neste modelo, são duas intervenções. A primeira é uma vacina, que trata imediatamente as pessoas de S para R, portanto saltam para os recuperados, não precisam de passar pela infecção, e uma cura, que intervém aqui na taxa de recuperação, reduzindo a taxa de mortalidade, portanto aumentando a taxa de recuperação e reduzindo a taxa de mortalidade. Estas são as duas intervenções que o ser humano pode ter neste modelo. Este modelo é, portanto, um modelo muito elementar, mas vamos agora ver o que é que se passa com este Covid. Portanto, esta é gerada por um vírus, o SARS-CoV-2, já vos disse que nós tivemos em 2002 o SARS-CoV-1, que na altura não era porque a gente não os numerava. O vírus não é um micróbio, não é um ser vivo, é uma molécula de proteína coberta por uma camada de protetora de gordura. É absorvida pelas células, é absorvida pelas células da mucosa ocular, nasal e bucal, e isso transmite a doença e permite o contágio. E não se mata, porque não é um ser vivo. Ao contrário das bactérias, já falámos atrás de pestes de bactérias, este não se mata. É a diferença entre a virologia, que é a ciência que estuda o combate aos vírus, da imunologia, que é a ciência que estuda o combate aos seres vivos, bactérias e outros animais que nos causam doenças. O que é que faz ao vírus? Decompõe-se. Ele decompõe-se naturalmente, dependendo da temperatura, da umidade e do material em que se encontra, mas há dois fatores muito importantes, que é quando se dissolve a camada externa de gordura, o vírus simplesmente desintegra-se. E há duas formas. A primeira é sabão e o álcool, são meios de destruir, dissolvendo a gordura, e o calor. Por isso é que há muita gente com esperança de que a subida da temperatura, em maio, os chamados pós de maio, que acabam com as gripes todas, não é? Aquela velha tradição de dizer que os pós de maio tratam as gripes, é exatamente isto, o calor derrete a gordura, mata o vírus. Este é uma doença infecciosa causada por este animal, por este vírus, não é um animal. Os sintomas são febre, tosse e dificuldade em respirar. E a gravidade varia desde os sem sintomas, há imensa gente infectada que não tem nada, alguns ligeiros, semelhantes à constipação, e outros até à pneumonia, que pode ser fatal.
né? Transmite-se com as gotículas produzidas nas vias respiratórias das pessoas infectadas. O período de incubação, em média, são 5 dias, mas toda a gente fala nos 14, que é o máximo, nunca, mais de 14 não é provável que aconteça, e ela é já contagiosa no período de incubação. Como sabem, foi identificada pela primeira vez nas autoridades da cidade de Wuhan, capital da província de Hubei, na China. Parece que ele é um animal, um vírus, desculpem, é um vírus que migrou entre espécies, portanto vem de outras espécies. As hipóteses mais confirmadas parecem indicar que vem dos morcegos, mas não é possível que venha diretamente dos morcegos para os homens devido à diferença de DNA. Portanto, deve haver um intermediário que ainda não foi identificado. Houve uma tentativa de chamar no pangolim, já ouviram falar certamente disto, mas ultimamente os últimos estudos dizem que não é verdade, ninguém sabe ainda qual foi o intermediário, e o local para a migração será um destes chamados wet market, os mercados chineses de seres vivos. Ora bem, rapidamente a cronologia, os grandes factos. Portanto, a 17 de novembro é o primeiro caso registrado na China. A 12 de dezembro, o surto já está instalado em Wuhan, na cidade de Wuhan. A 31 de dezembro, a China contacta a Organização Mundial de Saúde declarando o surto. A 9 de janeiro deu-se a primeira morte em Wuhan. O primeiro caso fora da China foi a 13 de janeiro. 15 de janeiro, a segunda morte em Wuhan. A 20 de janeiro foi confirmada a transmissão entre seres humanos. Um dos problemas dos vírus é saber se é possível que os seres humanos transmitam um ao outro, que aumenta brutalmente o custo, e isso foi demonstrado a 20 de janeiro. Os primeiros casos na Europa, aliás, foram 2 casos importados de fora da Europa para a França, acontecem a 24 de janeiro. A Itália confirma os 2 primeiros casos a 30 de janeiro. A 1 de março dá-se a primeira morte nos Estados Unidos. A Organização Mundial de Saúde só a 11 de março é que declara a pandemia, e a 15 de março nós declaramos o estado de emergência. Ora bem, hoje de manhã, quando eu tive que mandar os slides, esta era a situação. Portanto, temos 788 mil casos no mundo confirmados, com 37 mil mortes, quase 38 mil mortes, e 166 mil casos recuperados. Isto é a situação às 10 da manhã de hoje. Rapidamente, vendo os números, temos aqui os casos registados no mundo, que já vai, como já disse, acima dos 700 mil casos, e as mortes, que estão a aproximar-se dos 30 e tal mil. Agora, mais interessante é ver por dentro de países. Eu tenho sido alguns países. Toda a gente olha para o gráfico da esquerda, que é o gráfico dos números absolutos, mas vale a pena olhar por milhão de habitantes, porque os números não são comparáveis, evidentemente, com a população. E o mais engraçado é que quando olhamos por 1 milhão de habitantes, a China desaparece. A China é muito grande, mas a situação foi apenas naquela província, praticamente. E, portanto, neste momento, quem tem mais casos é os Estados Unidos. Isso é verdade em números absolutos, continua a ser verdade mesmo dividindo pela população. A seguir temos a Espanha, a seguir a Itália, e depois cá em baixo temos Portugal, que já ultrapassou o Irão, que está acima de Portugal em números absolutos, está abaixo de Portugal, porque é muito maior que Portugal em termos relativos, e depois temos cá em baixo a Grã-Bretanha e a China. Há mais países, evidentemente, com casos, já aliás posso dizer quantos são 178 países que já têm casos, mas não só vou comparar nestes. Não é? Se falarmos não dos casos registados, mas das mortes, a mesma coisa. Neste momento o campeão é a Itália teve mais mortes, quer em termos absolutos, quer em termos relativos. A seguir a Espanha, quer em termos absolutos, quer em termos relativos. A seguir vem os Estados Unidos já está em terceiro lugar neste grupinho de países, e os outros praticamente não têm. O Irão está próximo dos Estados Unidos, Portugal está a subir e a China está cá em baixo por razões absolutas de dimensão da população. Bem, isto é uma evolução rápida da nossa imprensa, onde se diz várias coisas, mas o que eu queria agora é passar para a parte da economia. A maior parte da segunda metade vai ser tratada na economia, onde vamos ver quais são as consequências. Mas aqui começo com uma citação de um filme, o filme Wall Street, um filme dos anos 80, também a economia toda a gente pensa que conhece, e o pai do Bud que está aqui, que é a figura central, o pai dele, que é o Carl Fox, tem esta frase: "Money is only something you need in case you don't die tomorrow." Portanto, o dinheiro é secundário, porque se morrer amanhã não é preciso. Ora bem, quais são os impactos esperados? Comece pela situação antes do Covid, que já não era brilhante. A OCDE em novembro, o FMI em fevereiro e a União Europeia em fevereiro e o FMI em janeiro tinham já apresentado que o Global Output está instável, que vai haver um crescimento fraquinho e vamos ter uma recuperação muito lenta. Portanto, eles já estavam a prever para 2020 uma coisa que não era brilhante. Okay? Agora, as previsões que davam para o mundo eram taxas à volta de 3, alguns este ano para 3,3, a OCDE 2,9, para a China 6,5,7, para os Estados Unidos 2,2. Portanto, não eram taxas brilhantes. Agora, o único que se atreveu a dizer qualquer coisa destas entidades
com o mínimo de segurança foi a OCDE, a dia 27, portanto há muito poucos dias, em que dizia que a queda no nível de produto entre 1/5 e 1/4, entre 20% e 25%, com a despesa dos consumidores a cair 1/3, cerca de 1/3. Vai ser muito pior do que a crise financeira de 2008, 2009. Portanto, esta é a única entidade destas que estão aqui que se atreveu a dizer qualquer coisa e foi isto que disse sobre a situação do mundo. Na Europa, a União Europeia está ainda com números bastante simpáticos. A previsão que a União Europeia, o FMI e a OCDE fazia para a União Europeia, total da União, para a zona euro e para a Alemanha, eram valores à volta de 1 e picos, 1 e muito pouco para estes dois primeiros, e nem chegava a 1, só o FMI é que dava mais de 1 para a Alemanha. Agora, o que eles disseram a 13 de março já está bastante desatualizado, certamente que já têm que corrigir o tiro em breve, mas não temos outros pontos, é que vai cair 2,5 pontos percentuais em relação à previsão anterior, o que quer dizer uma queda de 1%, o que não vai ser de certeza, portanto isto é mentira. Para Portugal, nós temos aqui a previsão que a OCDE, a Comissão Europeia, o Banco de Portugal, o NECEP, que é da Católica, espero que toda a gente saiba, e o Orçamento de 2020 dão para o crescimento do ano passado, à volta de 2%, para este ano vai ser, já era previsto como sendo pior, ligeiramente pior, e para 2021, ainda 2021 também descer outra vez. Portanto, nós estávamos numa situação de desaceleração do crescimento, era isso a previsão antes disto. Agora, o Banco de Portugal tem dois cenários, o cenário base e o cenário adverso, onde prevê quedas para o produto em este ano de quase 4 ou quase 6, com uma recuperação para o ano e para o outro. O consumo privado a cair menos que o produto, que é ao contrário do que o OCDE diz, e a taxa de desemprego a disparar para 10%. O NECEP, que eu estou aqui, ele apresentou a sua previsão a 23 de março, que é antes desta, mas eu sei que os dados com que eles se basearam são mais atuais do que o Banco de Portugal, portanto, embora seja uma previsão mais anterior, é mais atualizada e por isso é que está aqui nesta, mais à frente. O que nós temos é 3 cenários. O pessimista, onde cai 20%, o central, onde cai 10%, e o otimista, onde cai 4%. O produto este ano. A taxa de desemprego andará entre 13 e 8, que é um salto brutal. Tenho aqui, só para verem, o que é que isto significa. Portanto, as 3 previsões do NECEP, eu levo mais a sério o NECEP do que os outros, porque obviamente se calhar percebem porquê, quer dizer, em relação à evolução do produto português, que nós vamos cair ou para o nível, ou muito abaixo do nível da crise anterior. O desemprego vai disparar, não para os picos de 2012, 2013, mas vai disparar para valores muito significativos. Qual é o mecanismo económico? Bem, o problema, como já disse, é o isolamento social, que gera um impacto económico muito superior ao efeito direto da infecção. Por lado da oferta, temos paragens de empresas, interrupções do comércio internacional, rupturas nas cadeias de valor. Do lado da procura, temos uma redução súbita e violenta do consumo privado e do investimento, e isto gera um elemento central que é fortes problemas de tesouraria. Okay? Se não forem tomadas medidas, já vamos falar sobre as medidas, este processo pode gerar uma espiral depressiva, que todos conhecem. É a queda na oferta gera uma redução de rendimentos, que faz cair a procura, que por sua vez vai criar estrangulamentos nas empresas, e as consequências das empresas vão perder rendimentos, que despedem mais trabalhadores. E, portanto, esta é a espiral tradicional, clássica, de uma depressão. Verifica-se em muitos casos, a diferença aqui é que é, primeiro, global, segundo, súbito, e esperamos todos limitado no tempo. Ninguém está à espera que isto demore 1 ano, está à espera que nem sequer demore 6 meses. Não é? Agora, sem medidas, isto vai acontecer em dias, e por isso temos que ter medidas. Ora bem, falo-vos agora deste artigo que saiu há poucos dias, já saiu em março deste ano, de 3 economistas, o do meio é licenciado na Católica e é português, né, que fizeram o primeiro grande estudo económico do modelo de epidemia. Eu não vou gastar muito tempo com este modelo. O que eles fazem é juntar o modelo epidemiológico que eu falei há bocadinho com o modelo de equilíbrio geral. O modelo de equilíbrio geral Rosiano, depois foi resolvido depois por Henri Debreu e por Killian Prescott. E, portanto, o que eles fazem são juntar estes dois modelos e descobrem várias coisas. Primeiro, já dizia que há um lado da oferta e um lado da procura, temos que tratar dos dois lados. Segundo, que isto pode gerar uma recessão bastante persistente. Há uma falha de mercado, que não é por pessoas serem irracionais, que é simplesmente dizer que as pessoas tomam a infecção geral como dada e, portanto, vão
atuar como se isso já estivesse definido, e não está, porque eles estão a contribuir para essa inflação geral. E depois, a questão, como eu disse, é a escolha entre um modelo que deixa a economia à vontade, e nesse caso vamos ter imensas mortes, ou restrições na economia, consequências dramáticas do lado económico e menos mortes. Reparem que o modelo primeiro faz uma diferença. Se a crise, como eu já disse há bocadinho, nós deixássemos a epidemia à vontade, tínhamos uma queda de 2%, neste modelo teríamos uma queda de 9% se tentarmos limitações. A infecção, no entanto, cai de 5,1 em não 8,4. Né? E a percentagem de população que fica infectada é bastante inferior à que está antes. Okay? Nos Estados Unidos, eles prevêem uma queda de 2,2 milhões de mortes para 1,74 milhões de mortes. O Trump já está a falar deste número 2,2 como limite do que vai acontecer. Ora bem, rapidamente não vou perder tempo, mas estes são os gráficos que já mostrei. A linha azul é a linha com contenção, a linha tracejada é a linha em deixar tudo à vontade. Portanto, temos muito mais infectados, temos muito mais, uma queda maior nos suscetíveis, os recuperados são maiores e as mortes são muito maiores. Neste é muito mais, na linha azul, é muito mais moderado o lado da saúde, mas a queda no consumo e a queda no emprego é muito maior. Portanto, estes são gráficos que mostram bem a diferença, a escolha entre gerar mais mortes e poupando a economia ou poupar as mortes, mas ter mais problemas económicos. Eles depois falam numa possibilidade de contenção. Agora, é muito interessante porque eles entram em conta com aquilo que eu disse há bocadinho, quer dizer, se nós contivermos muito a população não é infectada, mas assim que a gente deixar de conter, vai outra vez ser infectada. Né? Portanto, a política ótima é aumentar a contenção até a um certo sítio, de maneira a acabar com os infectados, mas lentamente, para conseguir a imunização da população em geral. E temos aqui, não vou perder tempo com isto, entre a base, que é azul, e agora a boa contenção, que reduz os mortos, mas aumenta a crise sempre. Okay? Ora bem, termino esta abordagem rápida do modelo com uma frase também de um outro filme, este toda a gente sabe quem é, o Citizen Kane, onde um jornalista pergunta a um colega da figura central, né, do Kane, dizer ele fez uma data de dinheiro. E ele diz, não é difícil fazer uma data de dinheiro se a única coisa que você quer é fazer uma data de dinheiro. Fazer uma data de dinheiro é fácil, mesmo que tenha que morrer muita gente. Ora bem, qual é a situação nacional? Aqui não vou perder muito tempo, até porque todos foram meus alunos no curso e já viram esta minha abordagem. Portugal encontra-se uma das situações mais frágeis perante esta crise. É? Isso deve-se à herança da crise anterior, que ainda não está resolvida. Os grandes traços dessa facilidade são financeiros, quer dizer, a taxa de poupança está em mínimos históricos, já vou mostrar os números, a dívida nacional está em maiores do mundo, e o esforço de equilíbrio orçamental dos últimos anos, que foi muito significativa, deu-nos uma imagem externa, mas ela vai que rapidamente se perde. Não sei se é possível nós dizermos que Portugal não vai ser incluído no grupo da Grécia e da Itália. Eu acho que é limpinho que os mercados vão fazer isso. Por muito esforço que nós tínhamos feito nos últimos tempos, um investidor não vai fazer a distinção. Acho eu, mas posso me enganar. Qual é o problema básico? Já expliquei isso na aula, não vou perder agora tempo, é a falta de capital. Investimos muito nos anos 90 e nos anos 2000, mas com muita dívida e em projetos de rentabilidade muito duvidosa que morreram depois, e a crise de 2008 revelou este bluff. Temos a 17ª dívida externa maior do mundo, hoje, em termos líquidos, e a 22ª em termos brutos, que já foi a 7ª em 2009. Temos a 9ª dívida pública, isto é em termos brutos para o total do país, portanto o país inteiro, Estado, famílias e empresas, temos a maior dívida, a 17ª maior do mundo e a 22ª em termos brutos mundiais em percentagem do produto. Em termos de percentagem do produto, temos a 9ª dívida pública maior do mundo, já foi a 6ª, e o governo está muito feliz porque baixou de 6ª para 9ª. Quando a crise bateu, o investimento caiu em 2008, o investimento líquido foi negativo durante 7 anos, já vendemos muito capital ao estrangeiro, estamos em falta de capital. Rapidamente, para mostrar isto, esta linha preta é a taxa de poupança de Portugal, temos aqui os vários países, Portugal que estava no topo da poupança, está agora no fundo da poupança, temos abaixo de nós só a Grécia, coitada, sempre está lá para nos fazer boa figura, e esta é, o que é esta? Nunca sei isto, mas a Grã-Bretanha, o Reino Unido. A dívida pública, temos aqui a dívida pública em percentagem do produto,
a bruta externa total e pública, portanto esta parte é a dívida privada, que reparem é a maior fatia, e aqui na dívida pública temos a parte de fatia externa e a fatia interna, e atira-nos, como eu disse, para os maiores do mundo. A taxa de investimento, mais uma vez éramos o país que mais investia, agora somos um dos países que menos investe, mais uma vez temos aqui a Grécia para nos fazer boa figura, temos aqui o Reino Unido e temos aqui Luxemburgo, só abaixo de nós, estamos ao nível da Áustria, mas estamos muito abaixo de toda a resto da gente. E a situação bancária, os fundos próprios nos ativos ponderados pelo risco, estamos em baixo destes países todos da Europa, estes são os 15 da Europa, nós somos o que tem menos solidez bancária, e em termos de crédito mal parado estamos a melhorar imenso, mas reparem, tirando a Grécia, só nós, a seguir estamos nós, e nem sequer este aqui que é a Itália, está agora melhor que nós, portanto nós estamos pior que a Itália, já estivemos muito melhor que a Itália, neste momento estamos pior que a Itália. Estamos a melhorar, portanto o Governo tem razão, houve um esforço grande de saneamento, mas ainda estamos muito fracos em relação aos outros. O crédito produtivo, isto é o total do crédito às sociedades não financeiras, está em dinheiro, em montante de dinheiro, reparem a queda brutal desde a crise, não tem aumentado e não é às empresas que os novos empréstimos estão a ser dados. Houve aqui um ligeiríssimo aumento de financiamento às empresas, muito abaixo do que fazia antes, mesmo durante a crise, estamos muito abaixo disso e não há empréstimos às empresas. Portanto, a banca está neste momento a viver de crédito ao imobiliário ou crédito ao consumo. Agora, conseguimos este efeito extraordinário do excedente orçamental, como é que conseguimos? Com os impostos e contribuições, que estão em máximos históricos, como veem, em percentagem do produto, e com a queda da formação bruta de capital fixo. Portanto, o segredo para conseguir esta redução drástica dos déficits, mas, ao mesmo tempo, ter pago salários e pago pensões, é que aumentou os impostos, espremeu a economia e cortou nas despesas de investimento e nas despesas de funcionamento. Portanto, tesourou o setor, em particular o setor da saúde, que neste caso é tão importante. Temos aqui só a comparação da situação durante a crise, de 2010 a 2015, e desde a crise com este atual governo. Reparem que a redução do saldo em dinheiro foi bastante menor agora, mas nessa altura, durante a crise, as receitas subiram e as despesas desceram. Desta vez, a despesa subiu e só a receita é que fez reduzir o total do déficit. Esta fragilidade coloca a atenção no apoio europeu. Nós precisamos de apoio europeu. Sem ele, não vamos longe. Não é? A União deve tomar medidas fortes e rápidas para estancar os problemas de financiamento gerados pelo vírus. Já vamos falar nas políticas, elas vão criar enormes custos, já vamos ver, sobre o orçamento. É preciso ajuda europeia. O Banco Central foi o primeiro a avançar e abriu as torneiras, está a injetar moeda às toneladas. Mas não pode fazer muito mais, porque ele já estava a fazer isso. Quer dizer, infelizmente, eu aliás expliquei isto durante a cadeira, nós já estávamos a ter a política monetária a sustentar a economia durante a crise e desde a crise acabou. As taxas de juros continuam a estar baixíssimas. E, portanto, o Banco Central é a única entidade que está, e não é só em Portugal, na Europa, mas é também nos Estados Unidos e noutros sítios, os bancos centrais têm sido aqueles que têm alimentado a situação económica. Não se pode pedir aos bancos centrais muito mais. Em qualquer dos casos, o Banco Central a única coisa que faz é dinheiro. E é preciso também uma medida financeira da Europa. Okay? Deixem-me dizer-vos que um conjunto largo de economistas, são 13 reputados economistas, um deles, Pedro Trelles, é nosso colega na Católica, apresentou a 21 de março uma proposta de financiamento. Não é a proposta que eles queriam, mas é a proposta pragmática. Quer dizer, as ideias do Eurobonds, podemos depois falar sobre isso, são um pesadelo em termos administrativos, são um pesadelo em termos legislativos. Mas a proposta deles é uma coisa muito mais prática. Pegar no European Stability Mechanism, que é uma coisa que foi criada na crise para salvar a crise, e criar uma linha de crédito própria para o Covid. E isso poderá dar ajuda aos países mais necessitados, que são, neste momento, quase todos. Termino esta abordagem da situação e da economia com uma frase do Wall Street, mas o segundo livro, o segundo filme, o filme de 2010, Money Never Sleeps, que é o Gordon Gekko, a figura central dos dois filmes, que diz: a coisa que eu aprendi na cadeia é que o principal ativo não é o dinheiro, é o tempo. Política, chegamos ao fim, eu vou tentar ao máximo cumprir os 40 minutos, 45 minutos que me comprometi, sobre política. Quais são as políticas adequadas? No campo da saúde, a grande questão é saber se vai estar disponível em tempo útil uma vacina ou uma cura. Se sim, o isolamento social é indispensável para esperar por essa ajuda. Se não, ou se vai tarde,
Então a única forma de ultrapassar a situação é através de imunização conseguida pela recuperação da infecção. Já falámos disso atrás. Nesse caso, deve-se reduzir o isolamento, o qual se justifica apenas para evitar engarrafamentos nos cuidados de saúde. Em qualquer caso, um elemento decisivo é os testes. Se nós fizermos testes às pessoas em grandes quantidades, sabemos quem é que vamos isolar e não é preciso isolar os outros. Se não, temos que isolar toda a gente, que é um custo brutal económico. De qualquer maneira, há um grande surto de despesas na saúde, é inevitável. E, portanto, temos a primeira causa orçamental das despesas, que é a saúde. Em termos económicos, nós sabemos tratar isto. Sabemos isto desde 1936, quando a Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda de Keynes nos ensinou como é que se faz isto. Sabemos muito bem como é que se trata uma espiral depressiva, que é pôr dinheiro no bolso das pessoas. Sustentar o rendimento, sustentar a procura, manter a economia a funcionar. Ainda por cima, neste caso, temos um choque assimétrico, porque os pobres e os menos qualificados são aqueles que são mais atingidos por isto. A Católica está a funcionar quase completamente, quase perfeitamente, com teleaulas. Os pobres não têm essa possibilidade. O problema aqui é o tempo. Quer dizer, isto tem que ser feito agora. O choque é súbito e curto, e se é uma atuação imediata, nós podemos dar cabo das empresas e acabar tudo. Não é? Tem que ser uma medida genérica, sem condições para evitar atrasos. Então tem que ser dado a toda a gente, pôr um bocadinho de dinheiro no bolso de cada pessoa. Isto tem custos enormes, evidentemente. A dívida pública e a dívida das empresas vai disparar, o financiamento é difícil, claro que sim. Além disso, como vamos entregar a todos, ricos e pobres, necessitados e não necessitados, vai haver protestos de injustiça, e o mesmo passa com as empresas. Todas as empresas vão ser apoiadas, algumas merecem, outras deviam morrer, mas estes custos não têm nenhuma comparação com as vantagens. Temos que evitar a espiral depressiva. Temos que aliviar a miséria dos mais necessitados e podemos criar as condições para a economia recuperar mais depressa. Portanto, a medida é esta, já está conhecida há muitos anos, é preciso aplicar, pôr dinheiro no bolso das pessoas. O elemento decisivo é evidentemente o tempo. Quanto tempo é que se aguenta o fecho da economia? Quanto tempo é que se aguenta dar esta ajuda? Não é? São os dois problemas, o problema económico e o problema financeiro. Isto determinará a queda da economia e o custo financeiro dos apoios. Não é? Na falta de uma cura e de vacina, vai recuperar a epidemia. Portanto, nós podemos estar a enfrentar-nos de que agora acaba a epidemia e depois daqui a uns meses volta a aparecer outra vez, até à espera da tal cura. Né? Mais uma vez digo, testes generalizados serão muito importantes porque permitem o fecho seletivo. O que é que o Governo fez até agora? Algumas medidas boas. Adiou impostos e contribuições e rendas, é uma coisa boa. Criou uma forma de layoff simplificado para suspender o trabalho e dar pagamentos. Reforçou linhas de crédito, seguros de crédito, atendeu a setores mais afetados, criou um regime excepcional de faltas justificadas para assistência a dependentes, apoios excepcionais às famílias dos trabalhadores e uma progressão extraordinária das prestações de desemprego que garantam os mínimos de subsistência. Isto são medidas boas e vão no sentido daquilo que eu expliquei. Quais são os problemas? É que fizemos outra vez aquilo que nós fizemos nos últimos orçamentos, ou seja, uma profusão de pequenas medidas, muitas delas condicionais, e quando são condicionais tem que ter aprovação burocrática, nunca mais anda, para empresas ou para famílias, quando é assim nunca mais anda, a gente percebe porque é que isso é feito, mas não pode ser, porque não temos tempo para isso, não é possível isso. Em alguns casos até há uma coisa inacreditável, que é as empresas pagam e depois a Segurança Social vai, desculpem lá, mas a Segurança Social não vai fazer nada, é agora, não é depois, não é? E, sobretudo, isto é talvez o mais escandaloso no governo socialista, não há uma atenção especial aos mais pobres e às instituições que os apoiam e que estão a ficar estranguladas. Devia haver qualquer coisa. A questão é fácil de compreender, quer dizer, o governo tinha como grande feito resolver o problema do déficit, e agora, pimba, lá vai o déficit por aí acima, e este governo acaba por ter talvez um dos maiores déficits de Portugal. Termino rapidamente falando de outra coisa. É que a atenção está centrada nos esforços externos, unidades de saúde, governo, empresas, centros de investigação, mas há uma outra fonte de batalha muito importante, que é dentro de nós. A atitude com que vamos enfrentar as inevitáveis dificuldades é decisiva. E as soluções que eu vou apresentar aqui são óbvias, mas o óbvio tenta desaparecer. O Schumpeter, um dos meus autores preferidos, dizia: não há nada tão traiçoeiro como o óbvio. Primeiro, obedecer às autoridades. A externalidade separa o interesse próprio do bem comum, temos que obedecer às autoridades o mais que pudermos. Segundo, mantermos ocupação e disciplina. De repente, a maior parte de nós, ou alguns de nós, deixaram para ter um vazio na vida. É preciso ocupar esse vazio com outros trabalhos, outras atividades, manter rotinas, evitar a ociosidade, o pijama, vistam-se todos os dias, mantenham um plano qualquer.
Depois, aproveitar oportunidades, aqueles planos antigos, aqueles livros que tinham para ler, aquelas coisas que tinham para escrever, aqueles romances que tinham para escrever, aproveitem agora, podem mudar a vossa vida este período. Não é? E depois manter as relações e os contactos. Felizmente, a grande diferença desta epidemia em relação às anteriores é que nós estamos todos em contacto, estamos a fazer uma conferência, caramba, aqui eu estou em casa, os meus amigos estão em casa e, no entanto, estamos todos unidos. E, portanto, temos que ter paciência, respeitar e amar a diferença. A grande qualidade da espécie humana é a adaptabilidade. Conrad Lorenz, um dos grandes especialistas do comportamento animal, dizia que o homem é especialista da não especialização. O ser humano tem esta enorme capacidade de adaptação. E há uma frase que eu gosto imenso de um filme, não sei se ainda se lembram, O Império do Sol, do Steven Spielberg. É uma história de um miúdo na Segunda Guerra Mundial que vai para um campo de concentração. Esse miúdo, que é o Christian Bale, é ajudado por um outro chamado Basie, que era representado por Malkovich, e que ele diz uma coisa que eu acho genial, que é, no princípio e no fim da guerra é que temos de ter cuidado. No meio, é como um clube de férias. Quer dizer, as pessoas adaptam-se. Às condições mais horríveis, as pessoas adaptam-se. Quando é que é perigoso? Quando as condições mudam, no princípio e no fim da guerra. E, portanto, nós tivemos uma trovoada há 2 semanas, de repente o mundo mudou. Agora cada um está-se a adaptar e nós temos que apostar nessa adaptação. Não é? Temos de ter uma atitude positiva. É verdade que há muitas coisas negativas a acontecer, muita gente a morrer, muita gente a falir, muita gente a sofrer. Não podemos minimizar esse mal, mas é fundamental esquecer que o mal nunca existe. O que existe é o bem. O mal é a falta, a destruição do bem. É assim, com tudo. O frio não existe. O frio é a ausência do calor. A única coisa que existe é o calor. A única coisa que existe é a luz. O escuro é simplesmente a falta de luz. A única coisa que existe é o som. O silêncio é a falta de som, etc. E, portanto, olhar para as coisas do lado positivo e não do lado negativo. E, sobretudo, numa atitude de liberdade. Nós podemos encontrar novas oportunidades ao contrário dos vírus. E, portanto, essa situação que nos prende em casa vai abandonar coisas que algumas são muito dolorosas. No limite, temos que abandonar a própria vida. Mas isso tem que ser e deve ser um caminho de liberdade. Liberdade do passado para abrir um novo futuro. Mesmo que esse futuro seja, às vezes, dramático. Não é? Mas agarrá-lo no lado positivo que tem. As coisas são o que são, dificilmente podem ser mais inesperadas e inconvenientes, mas podemos fazer isso num caminho de miséria, lamentando as perdas, ou um caminho de libertação, procurando a novidade que a crise traz. O mundo prende-nos, a liberdade é sempre interior. E, portanto, termino com esta frase, que eu gosto muito: não pergunte porquê, diga obrigado. Quando estas coisas horríveis nos acontecem, não perguntem porquê, não vale a pena perder tempo com isso. Digam obrigado pelos bens que estão misturados com estes males. Ora bem, com isto terminei, gastei um bocadinho mais de 40 minutos, mas menos do que aquilo que tinha. Deixem-me só agora aproveitar para falar um bocadinho sobre as perguntas que me enviaram. Isto não está nos vossos slides, mas está nos meus, porque eu recebi hoje à tarde do André as perguntas que parece que a turma tinha feito, e portanto eu vou rapidamente passar por elas, só para dizer primeiro que algumas delas já estão respondidas. Portanto, se houver um pânico subido de corrida aos bancos, é claro que o Banco Central tem que aguentar os bancos e vai aguentar os bancos, não tenham problema. Vai garantir os depósitos, não tenham problema. Não me parece que isso seja um problema. Já está a fazer isso, fará mais, nenhum banco vai abaixo. Como nenhum banco foi abaixo na outra crise, lembram-se de eu ter explicado isso na cadeira. Se o Estado português vai ser possível financiar, isso é a grande questão, ninguém sabe. Ninguém sabe. Quer dizer, precisa de se financiar, aí a ajuda europeia é decisiva. A ajuda do FMI, que não aconteceu na crise, vai nos acontecer agora. Na altura por estupidez, agora por doença, mas é isso que vai acontecer. Será que vão ter solidez suficiente? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Os bancos, que estão muito frágeis, como eu expliquei, vão ser vítimas disto, porque de repente aquilo em que eles estavam baseados para ganhar dinheiro vai desaparecer. Como é que os bancos vão aguentar é uma das grandes questões, ninguém sabe. Qual a executividade de uma emissão conjunta de dívida da BCE? Bem, não é o BCE, é a União Europeia, não é? O BCE não emite dívida. O BCE compra dívida aos bancos, que vêm da dívida do Estado, e tem que arranjar um mecanismo para financiar. A União Europeia, por exemplo, a proposta que eu falei há bocadinho do bond da dívida Covid, é uma entidade que tem que fazer isso, vai ter que fazer isso, não há muita escolha mesmo. Portanto, eu acho que ela vai fazer isto. Agora, o problema é que isto é muito grande, de facto. Portanto, ninguém sabe até que ponto é que nós não podemos ter um estrangulamento financeiro outra vez. E quais são as opções mais válidas de mitigar ou conseguir minimizar o desastre mundial? Não há muitas. Não aguentamos claramente mais de 6 meses. Eu até diria menos de 6 meses. Não aguentamos. Não é possível. Não aguentamos. Vamos ver qual é o tempo. A nossa melhor hipótese neste momento é apostar que os pós de maio resolvem isto. Se isso for assim, já nos dá um tempo para respirar.
Há algumas tentativas, como sabem, de vacina. É nesse campo que nós devemos pôr as nossas esperanças. De resto, a economia não aguenta, nem vai ter 6 meses de fechamento. Este não era o calibre do cisne negro que eu considerava provável. Pois não, isso é verdade. Ninguém previu uma coisa destas. Isto não era simplesmente previsível. Ninguém sabe. Ninguém sabe. E pronto, isto era o que eu vos queria dizer. Agora estou disponível para as vossas questões. Temos aqui a Guida Mascarenhas, vou tentar pô-la com capacidade de fazer pergunta. Guida já pode fazer o unmute, mas vou fazer também. Ok. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor. A minha questão é, o que me faz crer que os níveis de desemprego serão menores que da crise anterior, considerando que esta crise perspectiva-se que seja muito pior. E também a minha segunda questão é como fica a inflação com toda essa injeção de dinheiro em todas as economias. São as minhas duas questões. Muito bem, muito bem. Bem, relativamente ao desemprego, a razão fundamental da diferença tem a ver com a duração do desemprego, quer dizer, a duração da crise. Repare que nós atingimos 18% no pico em 2013, no início de 2013, foi o pico máximo da nossa história de desemprego. Mas porquê? A razão é muito simples, é que nós tínhamos uma sequência de 3 subidas de desemprego com as 3 crises. Nós tivemos uma crise no princípio do século, tivemos uma crise a meio do século, tivemos a meio da primeira década e uma crise no final da década. Portanto, foram uma sequência de 3 crises que atiraram isto para lá para cima. Ninguém está a contar que isto não sequer um ano, quanto mais os 10 anos todos que isto durou. E, portanto, o pico vai descer rapidamente. Não é? E, portanto, esse é um processo completamente diferente das crises anteriores. Okay. Quanto à inflação, repare que o problema fundamental neste momento é uma queda da procura. O que nós queremos é aguentar a procura. Não é? Portanto, como se lembram, a moeda gera só inflação se houver mais moeda do que as pessoas querem. Mas o ponto é que as pessoas neste momento não têm dinheiro. Não é? E, portanto, a emissão de moeda não vai gerar inflação pela simples questão que não há dinheiro na economia, é preciso saber. Ok. Obrigado. E agora temos uma pergunta do David Ribeiro. David, por favor. Olá, professor. Boa tarde e obrigado por estar a partilhar connosco a sua opinião. No fundo, as minhas 2 perguntas são as que eu escrevi aqui no chat. Portanto, a primeira é qual é que é o grau de perversidade destas opções económicas. Nós vemos muita gente preocupada em salvar a economia, que é o caso, por exemplo, de Inglaterra e mais dos Estados Unidos. E nós vemos outra estratégia completamente diferente no caso da Suécia e penso que a Holanda também, em preocupar-se muito mais com as pessoas do que salvar a economia. E, portanto, e dentro do campo da ética, que é uma disciplina que o professor nos deu também, o que é o bem neste caso? A minha segunda pergunta é uma pergunta económica que tem a ver com os Corona Bonds, portanto a ideia e a possibilidade de emissão de dívida com rate AAA para todos os países afetados, se isto não abriria um precedente perigoso e que este não seria o objetivo, chamemos-lhe esotérico, da União dos países europeus de partilha de dívida entre todos nós, portanto, se isto não seria um precedente perigoso. Sim. Obrigado. A ver, quanto à primeira questão, como eu já expliquei, essa é a grande dúvida. Quer dizer, nós temos um choque entre economia e vidas. Não é? É normal, encontrar aqui um equilíbrio não é fácil. Na minha opinião pessoal, a dignidade humana está acima de todas as coisas e, portanto, qualquer coisa que a gente deve fazer para limitar o número de mortes é importante. Agora, também não podemos levar isto no extremo, porque o ponto é que, não por outro lado, se nós dermos cabo da economia, também há problema de perdas de mortes. Portanto, a escolha não é nada fácil, não é nada fácil. Extremos, quer dizer, não ligar a boia à economia, não ligar a boia às vidas, são inaceitáveis. O que nós temos em todos os casos são pequenos equilíbrios que umas vezes são mais um para o lado, outras vezes mais para o outro, mas o pânico, reparem, nós ainda não tivemos em Portugal o pânico. Esse pânico vai acontecer quando nós começarmos a ter mortos na família, quando nós começarmos a ter mortos conhecidos. Não é? E aí temos um fenómeno novo que ainda não tivemos. E, portanto, qualquer ideia de vamos salvar a economia, quando se implantar esta sensação que a Itália já conhece,
Talvez a Itália e a Espanha são aqueles que estejam mais próprios de conhecer na Europa. Este tipo de situação, já ninguém está a pensar nesse assunto. As pessoas querem ficar em casa, têm medo. Né? Quanto à questão dos Eurobonds, de que o Covid Bond é uma variante, é exatamente essa a questão que levantou. E é esse o problema. Quer dizer, as pessoas estão muito hesitantes relativamente a estes bonds, quer dizer, são títulos emitidos pela Europa para dar o dinheiro aos países. A Europa tem uma grande credibilidade, tem uma base económica muito grande, e portanto as taxas de juros que paga por esses títulos são baixas, mas a consequência disto é que os governos têm financiamento fácil, podem começar a descontrolar-se. E como sabem, muito bem, esse foi o drama que nós tivemos, que gerou a crise. Não é? Por isso é que a Alemanha e aqueles que têm, e outros países à volta deles que têm, digamos, cuidado com as suas finanças, têm sucessivamente chamado a atenção para o facto de que esse projeto não é para avançar, porque senão voltamos a ter os problemas de incumprimento. Neste caso justifica-se. Neste caso justifica-se. Temos um choque que nunca ninguém teve. É um choque completamente assimétrico, completamente inesperado, completamente brutal. E, portanto, justifica-se. Mas porquê é que os alemães não aceitam uma coisa dessas? Porque as pessoas vão achar, os mercados vão achar, lá se abriu a porta e agora vai ser Eurobonds para tudo e mais alguma coisa. E, portanto, se nós conseguíssemos uma maneira credível de dizer isto é só agora e apenas para esta situação, isso seria uma boa solução. Agora, é praticamente impossível fazer isto em tempo útil e nós precisamos disto, não é para dezembro. Dezembro já não é preciso, obrigadinho, é agora. Não é? E por isso é que os economistas mais políticos, dizemos assim, nem sequer estão a pensar nessa possibilidade. Estão a dizer, esqueça já isso, vamos tentar outros meios, porque a luta legislativa e depois a luta administrativa para conseguir pôr esses títulos cá fora ia ser demasiado grande e já não havia tempo. Ok. Muito bem. Eu passava agora para a próxima pergunta do Manuel Sampaio. Manuel. Professor, muito obrigado pela oportunidade de ouvir esta apresentação e de colocar questões. A minha questão repete-se um bocadinho, se calhar, mas é só para perceber. Esta questão da Suécia, nós estamos bem, eles é que estão bem? O que é que se passa aqui? Bem, eu acho que a diferença tem a ver com a cultura, não é? Quer dizer, estas coisas têm muito a ver com a cultura. E o problema é um problema de atitude geral. Não é? Quer dizer, o choque é igual para todos, mas os países e as nações reagem de maneiras muito diferentes. E, portanto, é normal, por exemplo, a Coreia do Sul, que é uma cultura que tem há muito tempo tradição destes problemas, e tem, além disso, primeiro, segundo ponto, uma população muito obediente, digamos assim, e treinada para aceitar, foi o maior sucesso até agora. Agora, isso só se faz na Coreia do Sul, isto não se vai fazer noutros países, não é fácil transmitir isto para outros países. A Suécia também é um caso excepcional, não é um caso normal. Não vale a pena sequer tentar dizer que nós aqui vamos tentar fazer à sueca ou à coreana, porque não é possível. Mas quer dizer, a União Europeia perde com isto ao mesmo tempo, ou não ter uma atitude concertada? Seria muito difícil para a União Europeia apresentar uma postura concertada. Eu diria que é praticamente impossível. Quer dizer, se a União Europeia começasse a mandar regras para todos, facilitava a vida a alguns governos, mas outros começavam a protestar e isto podia ser o fim da Europa. Até preciso ter cuidado com isso. Eu percebo que a União Europeia não quer avançar por aqui. Se calhar vai ter que avançar, mas não é boa ideia avançar necessariamente. Não é? E depois, repare, nós estamos na tal questão, não é? Quer dizer, como ainda por cima eu expliquei, não é possível sequer garantir que a contenção social, o isolamento social vai resolver o problema. Porque se nós não tivermos uma vacina, o que vai acontecer simplesmente é adiar o problema. E nós temos um custo enorme económico e depois quando achamos que está tudo resolvido, volta outra vez, temos que ter outro custo económico, já não é sustentável. Está a ver? Portanto, não deixa de ser uma solução dizer, tantas temos que ter algum contágio, que é para conseguir aquilo que se chamava, lembra-se que eu falei disso no Bernoulli, o tal imunidade de grupo. Quando temos uma manada, aí a doença morre. Que é o que a Alemanha já tem vindo a fazer com os certificados de imunidade, ou o que quer fazer, é isto? Exatamente, são coisas dessas, não é? Agora, tudo isto é muito perigoso, porque ainda por cima nós nem sequer sabemos muito bem como é que é este vírus, não sabemos como é que este vírus reage, não sabemos, temos vários estudos que foram feitos, mas todos os estudos foram feitos em condições muito diferentes, não é? Há algumas pessoas muito interessadas naquele paquete muito grande que teve lá, daí nós temos uma população que está fechada, podemos fazer uma análise dessa população, porque os outros casos a população vai mudando ao longo do dia, portanto, nem sequer nós sabemos muito bem, há testes de muitos tipos, alguns testes são garantidos, mas há outros que são mais caros e mais difíceis de fazer, mais demorados. Há outros testes que muita gente está a fazer, mas que são testes que deem muitos falsos negativos.
Não têm falsos positivos, mas têm muitos falsos negativos. E, portanto, nós podemos estar a subestimar quais são os testes que são a ser feitos. Testes não quer dizer nada, há vários tipos de testes. Portanto, os problemas são bastante complicados. E nós não sabemos muito sobre esta doença. Estamos a trabalhar brutalmente, nunca ninguém trabalhou tanto e tantos resultados foram conseguidos em tão pouco tempo, mas por isso mesmo ninguém pode esperar que haja já resultados significativos e podemos ter vindo grandes surpresas, boas ou más. Muito obrigado. Passava agora a palavra ao Ricardo da Silva Oliveira. Ricardo. Olá, boa tarde. Não sei se me estão a ver, professor. Sim. Eu tenho aqui uma pergunta que pode parecer um bocado fria, mas lembro-me sempre da sua aula de ética e no meu ver isto se calhar tem algo a ver com ética, que é, se fosse um computador a analisar aquilo que estamos a viver hoje em dia, talvez a escolha dele fosse sempre em o que é que seria melhor fazer, ou seja, não acha que nós a solução que estamos a tomar que é parar a economia para salvar vidas, ao fim e ao cabo, porque o Sistema Nacional de Saúde não consegue comportar um X número de doentes acima do limite que eles têm de camas, digamos, e portanto o que é que estamos a tentar fazer a tal aplanagem da curva. Também sabemos que essa curva, essa aplanagem não pode ser eterna, porque depois a economia para e tem outros custos lá à frente, ou seja, se tivessem que morrer 20 mil pessoas agora, faz-te conta, ou ao longo disto, nesse sistema, porque as restantes 80 mil que ficassem doentes conseguiam ser tratadas, não é? Sabíamos que morreram 20 mil, poupámos 80 mil. Mas o facto de estarmos a aplanar a curva, se calhar lá à frente por questões económicas, e questões económicas depois vão gerar problemas sociais, e partindo do princípio que não se descobre uma vacina, lá à frente poderíamos ter muito mais mortes, exatamente por causa de termos parado a economia aqueles meses, e nomeadamente insurgências sociais, como na Itália já estavam a acontecer ontem, grupos de pessoas a quererem assaltar supermercados, etc. Portanto, a ordem se calhar começa a ser posta em causa porque as pessoas não têm o que comer, não conseguem comprar e alimentar os seus filhos com pão, com o que quer que seja, e portanto vão roubar, vão fazer o que quer que seja. E portanto, se calhar se fosse um computador a analisar esta situação, os prós e os contras e o número de mortes, que pode ser muito maior lá à frente se a economia ficar estagnada, se calhar ele diria, meus amigos, vamos todos para a rua, e vão ter que morrer alguns, se calhar mais do que o previsto, mas lá à frente não vão morrer tantos. Ou vamos então tentar colmatar isto, não é? Fazer devagarinho, mas vamos poupar umas vidazinhas aqui. Ou seja, nós temos a optar pela opção do vamos tentar aplanar a curva, porque somos humanos, ao fim e ao cabo, não é? Quando se calhar se sacrificássemos, entre aspas, algumas vidas agora, à frente as consequências não seriam tão grandes. Parece-lhe que isto tem alguma coisa também a ver com ética, esta análise que eu estou a fazer, ou acha bem esta meia solução e se calhar não soluções mais radicais de países como mais a Suécia ou o Brasil ou quer que seja, vão dizer, olha, vamos enfrentar isto, morrem os que estiverem a morrer e rapidamente saímos disto. Vamos lá ver. Primeiro, um computador teria os mesmos problemas que um ser humano. O primeiro problema é saber qual é o peso relativo que dá às vidas humanas e ao problema económico, portanto, o primeiro elemento, o computador tinha que ter uns ponderadores para isso. Segundo problema, previsão. O computador não saberia, nem na economia, nem na doença, qual era a evolução a longo prazo. Portanto, o computador não estaria grande vantagem em relação a isto. Não é? Agora, o problema aqui tem a ver com o facto de que quando nós estamos a falar destes problemas, nós estamos a falar de algo que tem a ver com dramas pessoais. Repare, nós não fechamos a nossa economia. Nós continuamos a ter transportes, continuamos a ter hospitais, continuamos a ter internet, estamos aqui com o funcional nela. A nossa economia está longe de estar fechada. Nós não temos uma situação extrema, temos uma situação intermédia. Certo? Continuamos a manter isto, não temos polícias a prender pessoas nas ruas por andarem na rua. E, portanto, nós estamos a ter uma situação intermédia, que provavelmente é sensata. Provavelmente é sensata. Quer dizer, porque a solução de fechar toda a gente em casa teria um custo enorme em termos sociais, pessoais, políticos, económicos, e o resultado, como disse muito bem, não poderia nem sequer ser garantido, porque nós iríamos simplesmente adiar um fator decisivo. Portanto, eu acho que esta atitude mista é razoável e é isso que nós estamos a fazer neste momento. Fingir que está tudo bem, vamos retirar-nos e seja o que Deus quiser, é uma tolice. Não é? Por outro lado, manter a economia toda fechada seria terrível. Não é? Aquilo que aconteceu até agora, os setores que realmente fecharam são aqueles que não tinham alternativa de alguma maneira, porque as pessoas já nem sequer lá iam. Não é? E, portanto, foi mais isso que nós fizemos.
Mas esta solução que temos hoje em dia não é confortável pela economia. Nós continuarmos assim mais 2 meses, eu estou a prever ouvir o Costa ir à televisão e dizer, meus amigos, vamos ter que ir para a rua, porque nós não aguentamos mais meses desta maneira que estamos hoje em dia. Claro, Apesar de não termos parado as coisas básicas, não é? Sim, sim, Mas sim, nós, sim. nós somos mais do que isso. É verdade, não é? é verdade. Ele vai ter que ir à televisão e nós vamos ter que ir para a rua. É uma questão de É plano. verdade, Porque, é como verdade. disse o professor, não é? Isto não, nós não aguentamos isto assim, porque se tiver uma taxa de desemprego de 30%, não é? Depois tem uma rebelião, tem uma série de coisas, não é? Que acontece. Claro. Isto não pode ser eterno. Não pode ser eterno, nem ninguém está a pensar que seja eterno. Nem sequer está a pensar em 2 meses, né? As pessoas estão a pensar em menos do que isso. Vamos ver, ninguém sabe. Esta doença tem algumas vantagens. Parece que é muito contagiosa, mas não é muito virulenta, no sentido de morrer muita gente. Há outras muito piores. Felizmente essas não, também são aquelas que se contagiam menos, porque as pessoas morrem e, portanto, acabou o contágio. Não é? Portanto, há aqui um equilíbrio entre 2 fatores, o problema contagioso e o problema de doença, de impacto na saúde das pessoas. Agora, as pessoas estão a pensar que o mês de abril provavelmente está perdido, um bocado de maio, não há muito mais do que isso. Agora, aqui é que é muito importante aquilo que eu disse sobre a política do Estado. Quer dizer, se o Estado garantir a todas as pessoas um rendimento seguro, minimamente seguro, não há razões para isso. Ninguém quer continuar aliás, nem sequer podem ir para as praias e para os cinemas. Portanto, ninguém, não é para gastar. Por isso é que não vale a pena estar preocupado que as pessoas vão gastar isso em comprar produtos de luxo, porque as pessoas vão pagar para comer. Não é? E, portanto, se o Estado garantir o mínimo de rendimento, por exemplo, através do rendimento social de inserção, é uma ideia que já foi aventada, a todos os portugueses, ou a uma grande parte dos portugueses, em particular aqueles mais necessitados, seria uma maneira de evitar essas consequências. Por outro lado, é preciso dizer outra coisa que já falei, é que a poupança portuguesa é muito baixa. Os portugueses não têm almofada, porque não tiveram, não fizeram mais neira, deviam ter tido e não têm. É um erro. Passava agora a próxima pergunta para o professor Paulo Amaral. Paulo, força. Boa tarde, João, é sempre um prazer ouvir-te. Obrigado. Olha, a China parece que já ultrapassou a coisa e não demoraram 6 meses, não é? Eu sei que cá não é possível, mas o que é certo é que o impacto económico da China parece ser mais pequeno. Se eles mantiverem a coisa contida e o resto do mundo começar a ter problemas económicos graves, não vai haver aqui um balanço a favor da China. Claro que a prazo depois eles também não vendem, mas será que a China não fica um pouquinho mais confortável e isto pode alterar até um bocadinho aqui a geopolítica mundial? Isto vai alterar a geopolítica mundial, isso parece-me evidente. Como ninguém sabe, mas vai alterar. Isso vai ter consequências estruturais. Vai ter consequências estruturais, por exemplo, no teletrabalho, vai ter consequências de várias coisas. Portanto, esta crise não vai ser, é uma coisa que em termos produtivos, em termos económicos, demorou umas semanas, em termos de consequências na sociedade vai ser muito grande. Quer dizer, nós somos todos apanhados de surpresa, ninguém estava a contar com uma coisa destas. A última crise séria parecida com esta foi há 100 anos, foi a gripe espanhola. E, portanto, toda a gente ficou surpreendido, ninguém sabe. E isso, de repente, fez-nos primeiro cair na conta de que somos humanos, que é uma coisa importante para isso, e vai mudar muitas coisas. Neste momento, a zanga entre os Estados Unidos e a China, a zanga entre a Arábia Saudita e a Rússia são muito perigosas, são muito perigosas. Nós temos um problema que afeta a humanidade toda. A pior coisa que podemos zangar agora é deitar culpas uns para os outros e começarmos a zangar uns com os outros. Não é? Agora, o grande se é se a China conseguiu mesmo controlar isso. A China é uma ditadura e, portanto, conseguiu impor uma quarentena como mais ninguém no mundo conseguiu. Essa quarentena parece que funcionou. Vamos ver, porque nós não temos informações de seguida sobre a China. E uma coisa que a China fez há pouco tempo foi expulsar grande parte dos jornalistas que lá tinha, europeus, ocidentais, sobretudo americanos. E isso é perigoso, porque nós não temos informações, portanto andamos todos um bocadinho aos papéis sobre o que é que a China realmente lhe aconteceu, não temos nada a certeza de que aqueles números sejam verdadeiros. Primeiro ponto. E segundo ponto, já começou a ter mais casos e pode ter esta situação. Reparem que os casos foram muito concentrados. A China tem 1.300 milhões de pessoas. Né? E só aconteceram umas milhares de mortes, umas dezenas de milhares de mortes. Portanto, isto não é nada. Nem sequer se pode falar da China. O que nós tivemos foi na província de Hubei um fenómeno que, graças à contenção, ficou lá. Isso foi brilhante. A Organização Mundial de Saúde aprovou e apoiou, e é uma boa ideia. Mas o caso da China está longe de ser decisivo. Agora, no cenário que tu desenhaste, portanto, o facto da China estar safa e o resto do mundo agora começar, em particular os Estados Unidos, que começaram a brincar, não fizeram testes, o Trump disfarçou. Se isso acontecer, é claro que mas o desequilíbrio já lá estava. Quer dizer, esta questão, a China já é há vários anos a maior economia do mundo. Não. E isso
vai mudar o mundo, tá? O mundo mudou já, e esta crise vai acelerar essa mudança, isso é verdade. Eu não resisto em juntar aqui mais uma pergunta, que é, na Europa, estas alterações também podem dar aqui um desequilíbrio político e alterar o estado de coisas. Se calhar para uma visão um bocadinho mais integrada do ponto de vista político, que até agora tem sido... Não é? Ou não. Quer Ou dizer, não. a grande dúvida neste momento é qual é o impacto que esta crise tem sobre o apoio aos extremistas. Nós estávamos a assistir em toda a Europa, Portugal é uma exceção, mas no resto da Europa nós estávamos a assistir a uma subida dos partidos de extrema-esquerda e extrema-direita, como sabem, e esta crise vai ser o quê? Vai ser uma coisa que ajuda esses extremistas ou uma coisa que, pelo contrário, ataca, destrói os extremistas? Não sei, ninguém sabe. O que é que vai acontecer ao Macron? O que é que vai acontecer ao Conte? O que é que vai acontecer nos vários países que estão mais afetados? Até que ponto é que o governo vai conseguir manter a ordem? São grandes incógnitas. Neste momento, o grande drama é saber se a União Europeia aguenta. Quer dizer, se esta unidade que nós tivemos aguenta. Se a União Europeia tiver a sensatez de abandonar zangas internas entre o Norte e o Sul, entre a Alemanha e os outros, e aparecer como a entidade que está a ajudar os países mais afetados, poderá até favorecer o espírito europeu, como disseste muito bem. A questão é saber se a União Europeia vai ter que possibilidades, porque eles querem. Agora o problema é se são capazes de fazer isso ninguém sabe. Passava agora a palavra ao Frederico Stock. Frederico. Boa tarde a todos, boa tarde professor, mais uma vez muito obrigado por esta sessão. A minha questão ainda vai aqui ao encontro do tema relativamente à China. Imaginemos que a China de facto torna-se aqui se calhar a maior potência económica, superior aos Estados Unidos. Até que ponto é que a China tem essa capacidade de sustentar esse poder a longo prazo, tendo em conta o seu histórico e, no caso dos Estados Unidos, o histórico económico e a força do dólar dos Estados Unidos? Duas coisas sobre isso. Primeiro, a China era a potência dominante ao longo de praticamente toda a história do mundo. Os chineses estavam a fazer porcelana quando nós vivíamos nas árvores, isto é para dizer assim rapidamente, não é? Os últimos séculos, quer dizer o final do século XVIII, o século XIX e o século XX foram terríveis para a China. E já tinha acontecido no passado, já houve outras fases da história chinesa em que isso aconteceu. Mas isso reduziu drasticamente a China e pô-la num canto. E agora, há muito pouco tempo, quer dizer, desde os anos 80, que a China voltou a ter a sua posição. É normal isto. É estranho, é surpreendente, porque nós há 200 anos não tínhamos isto, mas é normal isto, primeiro ponto. E, portanto, a China será necessariamente uma potência dominante, provavelmente acima dos Estados Unidos, até porque é muito maior que os Estados Unidos. Agora, há um segundo ponto, e esse ponto é muito importante, e que tem a ver com voltar à Guerra Fria. Vale a pena voltar atrás, já não nos lembramos. Nos anos 60, nos anos 70, nós tínhamos uma luta entre duas superpotências, que estavam ambas a confrontar-se. E o que é que essa história nos mostrou? Uma coisa que já várias outras histórias tinham mostrado, que é aquela que é flexível, aquela que é democrática, aquela que é livre, ganha. Porque a rigidez de uma ditadura funciona bem no curto prazo, para pequenos assuntos, mas não dura muito tempo. E é possível que isso aconteça na China. Portanto, a China neste momento tem uma ditadura marxista, é aliás o único caso, já expliquei, talvez o Vietnã, penso que disse isso na aula, além do Vietnã, mas o único caso que nós temos de uma economia marxista que funcionou bem é a China e o Vietnã, mas sobretudo a China. Mas é um problema que não tem uma grande flexibilidade económica, não tem nenhuma flexibilidade política. E a economia chinesa está a transformar-se numa taxa alucinante. E estando-se a transformar numa taxa alucinante, está a criar uma classe média que tem gostos que ninguém tinha antes. Um conjunto de ricos bastante significativo, mais ricos na China do que na Europa, para o mesmo nível, provavelmente, neste momento. Não temos de multiplicar para um número muito maior na China. E, portanto, os desafios ao partido são cada vez maiores. Este presidente atual reagiu a isso regressando à lógica maoísta, ou seja, impondo um culto da personalidade e uma exigência do partido cada vez maior. Não é uma boa ideia. A história mostra que isso não é necessariamente uma boa ideia. Até pode funcionar no curto prazo, a médio e longo prazo como modelo, não é boa ideia. Vamos ver, porque a China neste momento já não é, como digo muitas vezes isto, eu não estou preocupado com o sucesso da China, eu estou preocupado com o falhanço da China. Mas a China vai abaixo, se há uma revolução, se há uma guerra civil,
o mundo inteiro vai sofrer com isso. Já viram o que é que aconteceu quando a China fechou durante umas semaninhas por causa deste Covid, o que é que nós sofremos todos, e vai sofrer mais se nós tivermos uma situação dessas na China, que certamente vai usar armas nucleares, essas coisas. Portanto, eu espero que a China, que é a cultura, termino como comecei, a cultura mais antiga da humanidade, a cultura mais sólida da humanidade, mais rica da humanidade, que é a China, seja capaz de passar por coisas que mais ninguém foi capaz até agora. Agora, não é esta linha que vai ajudá-los em termos políticos. Era melhor que eles flexibilizassem. E estavam a flexibilizar até ao Xi Jinping tomar o poder. Quando o Xi Jinping tomou o poder, as coisas recuaram imenso e não me parece nada boa ideia. Muito bem, estamos aqui a entrar na fase final, portanto mais 3 perguntas. Passava ao Hélio Dias. Hélio, força. Olá, professor, boa noite. A minha questão é, bom, na última década nós acompanhamos um crescimento substancial das economias chamadas emergentes e eu gostaria de saber a opinião do professor sobre o impacto dessa crise nessas economias. Bem, como é que os países mais pobres vão começar a lidar com esta crise é uma grande incógnita. É uma grande incógnita. Esses países têm graves problemas sanitários, têm graves problemas de infraestruturas e, portanto, é uma bomba que ainda não começou. Nós tivemos uma crise na China, que é um país especialíssimo, não é? Depois passámos para a Europa, agora chegou aos Estados Unidos. Já tivemos uma experiência que correu muito mal no Irão, que era uma economia emergente, pode-se chamar isso, e correu muito, muito mal. Não sabemos os números, mas os números que temos põem o Irão num dos países mais afetados, que foi o que eu vos mostrei há bocadinho, por isso é que ela pôs o Irão, mas é praticamente o único. Agora vão começar a aparecer outros, né? E isso pode ser a bomba que vem a seguir. Porquê? Porque esses países não têm meios para tratar disto e baseiam-se muito em dinâmicas económicas que evidentemente vão ser interrompidas. Esperemos que a vacina apareça entretanto, vamos ver, não vale a pena especular sobre isso, mas é claro que o próximo episódio é começar a ter problemas que são em países pobres. Reparem, mesmo na Itália, a Itália são 2 países, o país rico e o país pobre, não é? E a crise foi no norte, não foi no sul, felizmente. Mesmo assim, os hospitais do norte ficaram completamente depolhados, mas a qualidade de serviço de saúde no norte é muito superior ao sul e o sul foi bastante mais poupado do que o norte. Agora já está espalhado na Itália toda, mas continua a haver a maior parte dos casos no norte. E, portanto, como é que vão os países mais pobres afetados por isso, ninguém sabe. Vamos esperar, não vale a pena estar a especular, porque muita coisa vai acontecer. Nós estamos a ver mudanças todos os dias, não é? Portanto, um cenário tem 2 dias, se tanto. E, portanto, entretanto, pode ser que se resolva esta questão, o sol pode resolver, se o calor for importante, por exemplo, a África está poupada, é muito mais fácil. E, portanto, eles não terão muitos casos. Há quem já esteja a dizer que é por causa disso que a África tem tão poucos casos. Não sei. É muito cedo para dizer isso. Agora, claro que isto é mau para todos, não é bom para ninguém. Ninguém ganha com isto. Muito bem, passava agora a palavra para Mia Martinho. Mia. Boa tarde, professor. Boa tarde. Já respondeu em parte o professor Paulo do Amaral. Também já tinha perguntado. Eu não sei se sou eu que estou a sentir uma sensação de desamparo por parte da União Europeia e será que isto vai ser uma ruptura, por fim, e vamos todos sair da União, ou qual é que é a sua previsão? Pois, vamos lá ver. Eu já tenho dito muitas vezes que a União Europeia é um bocadinho como um Império Romano. Quer dizer, uma coisa que durante muito tempo existiu e quando deixou de existir durante 1000 anos andámos a tentar fazer outra vez. A União Europeia é uma impossibilidade física, é uma verdade histórica, não pode existir. Portanto, se nós olharmos em termos objetivos para a situação desses países, a única resposta que nós temos é não há União Europeia, acabou. É em guerra. Sim. Mas há, quer dizer, o que há, isso, portanto, a mim o que me surpreende não é que ela acabe, o que me surpreende é que ela exista. Não é? Este é um choque, mais um choque, é um choque súbito, é um choque estranho, é um choque especial, é um choque que não é apenas europeu, é global, mas eu tenho esperança que a União Europeia seja capaz de passar por cima disto e que as pessoas percebam, mais uma vez, os países precisam de ajuda e neste caso são todos, não são só alguns. A União Europeia pode nos dar alguma credibilidade. Quer dizer, a grande força a favor da União Europeia, nos últimos tempos, já é assim há umas décadas, é que se os países se dividirem na Europa, perdem completamente a relevância num mundo globalizado.
Ao lado das superpotências, os Estados Unidos, a China, a Índia, o Brasil, esses países grandes, nós agora temos aqui a Holanda e a Itália, acabou. E, portanto, eu tenho esperança, não posso dizer, porque não faço previsões sobre estas coisas, mas tenho esperança que o bom senso tenha domínio. Infelizmente, alguns políticos gostam de atirar a culpa para a Europa, e isso correu muito mal. Já vimos o caso da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha vai sofrer muito, precisamente porque está no meio de uma crise brutal causada pelo Brexit, e agora em cima apanha outra crise, e está sozinho. E está sozinha, perdeu as coisas, e portanto isto poderá ter impactos enormes na avaliação do Brexit, vamos ver, ninguém sabe. E em geral as pessoas perceberem, porque a experiência britânica vai ser copiada por muita gente, quer dizer, as pessoas vão olhar para a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha é um país rico, é um país grande, é um país influente. Como é que ela se vai aguentar fora da Europa? Isso poderá ser decisivo para responder à sua pergunta. Para a União Europeia, sim. Exatamente. Okay. Passava agora a palavra ao Roberto Galad para a penúltima pergunta. Ainda vai haver mais uma. Boa tarde, professor. Obrigado por partilhar o seu conhecimento. Eu trabalho na área da hotelaria e do turismo e a minha pergunta é a seguinte. Acha que a nossa recuperação vai ser mais lenta devido à nossa dependência grande do turismo? As crises antigas foram mais ligadas à construção, ao imobiliário, e o turismo tem-se sempre assim safado um bocadinho. Acha que vai ser mais lenta comparada aos outros países? A ver, primeiro, o turismo apanhou o choque claro, primeiro em cheio, foi o primeiro setor mais afetado de todos, foi o setor mais afetado de todos. Isso afetou brutalmente a nossa economia, é verdade. Eu estou convencido, primeiro, há um elemento decisivo aqui, é saber se a crise ainda está no verão, porque o verão é um elemento importante para o nosso turismo. Não é? Portanto, se nós tivermos as coisas normalizadas em junho, o ano não fica todo perdido. Não é? Agora, eu diria que não vai afetar a duração da nossa recuperação. É claro que temos ainda que jogar num elemento que nós não dominamos, que é saber qual é a resiliência dos impactos negativos. Ou seja, se as pessoas, quando acabar a epidemia, ficam outra vez preocupadas com a epidemia, portanto ficam nervosas e não querem viajar, ou se dizem, não, agora é aproveitar, os preços estão mais baixos, é agora. Isso ninguém sabe como é que vai ser. Mas eu diria que não há nenhuma razão para isto ser mais longo no turismo. O setor primeiro afetado foi o turismo, provavelmente será o primeiro a recuperar. Vamos ver, nem é muito cedo para dizer isso. Nós na hotelaria achamos que este ano vai ser, o pouco turismo que vai haver vai ser um turismo interno e o externo vai demorar algum tempo e... É provável, é provável. Eu acredito os estrangeiros só voltem o próximo ano, infelizmente. Mas eu acredito muito naqueles que estão no mercado todos os dias e não nos teóricos que estão na universidade a dizer coisas, não é? E, portanto, se isso é a sensação de quem conhece o mercado por dentro, eu tomo isso como verdadeiro. Obrigado. Muito bem, passamos para a última pergunta do nosso time, portanto, o professor Filipe Santos. Se cá tinha... Olá, boa noite. João, foi uma síntese muito clarificadora e interessantíssima da situação atual. Eu tinha uma pergunta, se calhar, que pode ser mais negativa, outra mais positiva, para finalizar. A mais negativa é, nós falámos do que é que poderia correr mal na China e da instabilidade que isso poderia acontecer, mas qual é que achas que é a probabilidade de algo correr muito mal nos Estados Unidos nas próximas semanas? Ou seja, se os Estados Unidos enfrentarem aquilo que a Itália e a Espanha estão a enfrentar ao nível e com a escala dos Estados Unidos e com, no fundo, o número de armas que existem, a estabilidade social e a falta de preparação aparente, pelo menos na fase inicial da epidemia, da parte do governo, quão mal achas que as coisas podem correr e que impactos é que pode ter? Isso é uma... A segunda pergunta era mais pessoal para cada um de nós. Neste contexto e para ajudar, além do ficar em casa e cumprir as ordens, que mais é que cada um de nós poderá fazer para ajudar a que a recessão económica não seja tão profunda quanto poderá ser? O que é que está nas nossas mãos fazer individualmente? A ver, os Estados Unidos são neste momento um dos países de maior preocupação. Estão em ano de eleições, não é? Estão com um presidente que tem baixíssima popularidade. Não é? E é um presidente altamente instável, portanto não é um problema tanto de popularidade, mas é um presidente que já fez uma data de coisas completamente inesperadas. Não é? É curioso, e eu fiquei aliás surpreendido com isto, que ele tenha reagido desta maneira. Porquê? Porque uma oportunidade destas, em termos políticos, é muito valioso para ele de alguma maneira se impor.
Quer dizer, ele pode dizer que está uma emergência nacional e, por exemplo, acabam as eleições e agora eu vou ficar aqui, suspendo o Congresso, pode fazer coisas dessas, e de alguma maneira perpetuar o seu poder. O que ele fez foi aquelas tolices habituais, quer dizer, primeiro começou a negar que as coisas acontecessem, depois disse que acontecessem, mas é melhor que a gente não faça nada. Portanto, foi uma sequência tradicional de tolices, não parece como, porque era uma estratégia, não parece ter ali uma estratégia. E eu já há muito tempo que estava a dizer que aqui o que me assusta muito é a possibilidade deste presidente criar uma emergência nacional, na minha opinião uma guerra, portanto atacar um inimigo, criar um fenómeno de terrorismo para poder se perpetuar no poder, quando começar a perceber que perde. Agora tem uma que lhe caiu no colo. Caiu-lhe no colo isto. Ele pode fazer isso. E os Estados Unidos estão divididos como nunca. Portanto, o clima está muito preocupante para isso. Portanto, o que vai acontecer nos Estados Unidos nos próximos tempos é muito importante. É verdade que os Estados Unidos têm qualidade médica para lá de tudo, mas um dos principais problemas nos Estados Unidos é precisamente o sistema de saúde e o financiamento do sistema de saúde, que é um dos mais caros, é o mais caro do mundo, é uma coisa absolutamente inacreditável. Portanto, ainda por cima vai numa fragilidade muito grande. E, portanto, o que vai acontecer nos Estados Unidos temos que seguir muito de perto, porque é um tema muito, muito complicado. Não é? O que é que nós podemos fazer? Bem, a primeira coisa que nós podemos fazer é ter confiança, ter estabilidade, não é? Quer dizer, ajudarmos aquelas pessoas que conhecemos que estão em dificuldades, apoiarmos, falarmos às pessoas, ajudarmos as pessoas, não é? E mantermos sanidade pessoal. Quer dizer, isto ainda só começou agora. Isto pode ser bastante mais doloroso, como eu dizia, quer dizer, podemos começar a ter, como a Itália já tem, casos bastante próximos de nós, e isso vai ser desesperante. Não podemos desesperar. Temos que manter a serenidade e a calma. Não podemos fazer muito em termos globais, quer dizer, não despedir as pessoas, por exemplo, tentar manter isso de alguma maneira, ver o que é possível. O Estado aqui é a entidade que deve intervir mais e, como falámos, enfim, tem vantagens e inconvenientes esta abordagem, não foi perfeita, está longe disso. Outros países, por exemplo a Grã-Bretanha, por exemplo a Suíça, outros países atuaram muito mais rapidamente neste sentido. Até o Trump falou em pôr dinheiro no bolso das pessoas. Portugal nunca falou nisso, nem sequer está muito preocupado com isso, parece estar a falar de outras coisas. E, portanto, há aqui problemas gerais. Agora, em termos individuais, o que eu diria é isto. Manter, tanto quanto possível, as coisas a funcionar. Vai ser testado as nossas capacidades. Não é? O caso da Católica tem sido para mim um exemplo espantoso, quer dizer, como é que isto foi possível? Montar, estamos todos a funcionar como se não fosse nada, a dar aulas pela internet que não sabíamos fazer há poucos dias e agora já somos especialistas nisso, até já fazemos conferência, não sabia, nunca usei esta coisa na minha vida e num intervalo de menos de uma semana e pouco já estou aqui brilhantíssimo a falar como se soubesse esta coisa está a acontecer, nem sei muito bem como. Mas não é só isto, não é? É a todos os níveis. A Católica é um exemplo espantoso, tem sido para mim um exemplo espantoso. Agora, é um caso muito excepcional, é um caso que tem muito a ver com a comunicação. Hoje, felizmente, a grande maioria dos nossos trabalhadores estão nos serviços e muitos deles estão em serviços deste tipo e, portanto, o impacto vai ser muito menor do que seria se isto tivesse acontecido há 20 anos, se isso acontecido há 30 anos. Era outra coisa. Mas o que é mais importante é aquelas atitudes que eu falei no final, portanto, manter a seriedade, manter a sanidade, ajudar aquelas pessoas que nós somos capazes de pedir, concretamente, quer dizer, não é falar em termos abstratos, é tratar concretamente, saber quem são as pessoas que precisam e tentar dar uma ajuda, não estar em pânico com isto, não vale a pena estarmos em pânico de não sair à rua para ir ajudar uma pessoa, por exemplo. Temos que ter a coragem de enfrentar as dificuldades, mesmo que haja um risco nisso, claro que há um risco, mas a vida humana não é só nossa, é também dos outros. Muito bem, muito obrigado. Vou encerrar aqui a sessão. Queria, antes de mais, agradecer muito ao professor João César das Neves, foi brilhante, como sempre, Obrigado. como nos habituou. Portanto, em nome da Católica Lisbon e de todas as pessoas, gostava de lhe agradecer muito. E gostava também de agradecer aqui ao André Cunha. André, foi uma ótima iniciativa. Portanto, o André desafiou-nos. Obrigado ao professor pelo... E foi muito bom, foi um excelente desafio e o professor teve mais do que a altura deste desafio. Eu agora vou pôr toda a gente em mute e se quiserem podem ligar as câmaras e pronto, e agradecerem ao professor César das Neves e despedir-nos. Portanto, estão à vontade. Ok, obrigado professor. Obrigado professor pelo privilégio. Obrigada. Pelo tempo. Obrigado. Professor. Obrigada, professor. Obrigado. Prazer ouvi-lo.
Muito bem, vou então encerrar esta videoconferência. Muito obrigado a todos por terem participado. Vão haver mais conferências da Católica, portanto estejam atentos. Boa noite. Ok, obrigada, boa noite. Obrigada. Obrigado. Deve ser.